27, retorno. Provérbios 20, 27. Como é maravilhoso estar na casa do Senhor. Não é verdade, irmãos? Glória a Deus, coisa linda. Que bom ter de volta, né, os irmãos. Muitos estavam envolvidos lá na exposição, né, trabalhando alguns, outros passeando com a família. Mas graças a Deus você está de volta. De manhã também estávamos com uma turma abençoada aqui nesse lugar. Todo domingo temos 2 cultos, tá? Se você quiser vir de manhã, às 9 horas da manhã e às 19 horas, é o nosso culto principal, é o culto das 19 horas no domingo. Queremos saudar também os nossos preciosos irmãos queridos, estão na internet também nos vendo. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Pega esse link, compartilhe através das suas redes sociais. Escreva também nos comentários o que você tem achado desse culto, desta igreja, o que Deus falou com você através das Sagradas Escrituras e da onde você está nos assistindo. Como é legal, né? Pegar um feedback aí dos nossos queridos irmãos que nos assistem aí de vários lugares da nossa nação e do mundo, gente. Para vocês terem uma ideia, né? Nós estamos pegando toda a nossa biblioteca de ministrações, de pregações, desde 2013. E são mais de 2.000 vídeos. Para vocês terem uma ideia, que o pastor Giovanni produziu desde 2013 no YouTube. E nós estamos pegando toda essa biblioteca e colocando nas mídias de áudio. Como, por exemplo, o Spotify, o Google Podcasts, o Apple Podcast. Às vezes você tem um iPhone, né? Agora você pode ouvir as ministrações de toda a nossa turma, dos nossos convidados agora, direto nas plataformas de áudio. E a maior delas é o Spotify. Então, você coloca lá Igreja Casa na Rocha, tudo junto, você vai achar o da igreja. Ou se colocar Pastor Espaço Giovanni, vai aparecer lá também. Todas as nossas ministrações agora vão estar em áudio. Glória a Deus por isso. Amém? Trabalho lindo que os meninos aí estão fazendo. E nós agradecemos a Deus por esse trabalho precioso de Jesus. Pensa no negócio que dá trabalho, gente. Tem que baixar cada vídeo, converter para MP3, jogar nessas plataformas, preencher uma série de informações. Mas graças a Deus por esses preciosos aí que têm feito esse trabalho lindo e maravilhoso. Tá bom? Então vamos lá, Provérbios 20, 27. Quem achou, dá um glória a Deus. Nós estamos projetando também no telão, né? Provérbios 20, 27, nós vamos... na quarta-feira eu comecei a falar sobre o testemunho do Espírito, ou o testificar do Espírito. E Deus nos conduziu para uma outra direção, só deu para dar uma introdução daquilo que eu ia falar. E aí, senti no meu coração de continuar essa ministração hoje à noite, nesse culto. Porque todos nós aqui queremos ser guiados pelo Espírito Santo. Sim ou não? Levanta as 2 mãos para os céus comigo e fala: Senhor, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. E nós vamos ver a importância de sermos guiados pelo Espírito Santo. Nós temos um guia no nosso interior. O homem é feito de corpo, alma e espírito. E no espírito humano que está dentro de nós, o Espírito Santo comunica a vida de Jesus, o poder do Cristo ressurreto. E através do Espírito Santo nós somos guiados à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é maravilhosa para nós. Mas só usufrui, só se deleita na vontade de Deus aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. E olha só o que o autor aqui, Salomão, um dos reis mais extraordinários do povo de Israel, o homem mais sábio que pisou nessa terra, depois de Jesus. Com Jesus ninguém pode se comparar, não é verdade? Ele é o incomparável. Mas depois de Jesus, a Bíblia diz que o homem mais sábio que pisou nessa terra foi o rei Salomão. E o rei Salomão nos ensina em Provérbios 20, 27, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Olha só que coisa linda, gente. Se tem alguém que nos conhece lá dentro de nós mesmos, é o espírito do homem. É a nossa parte espiritual.
Imagina com a ajuda do Espírito Santo. Que coisa tremenda nós temos no nosso interior. Watchman Nee, num dos seus livros chamado A Vida Cristã Normal, ele é um livro assim extraordinário, pequenininho, da editora Vida. Watchman Nee foi um grande missionário, um grande evangelista que ficou preso durante anos na China. Ele escreve nesse seu livro, A Vida Cristã Normal, que se o crente tivesse ideia da bomba atômica, do poder extraordinário que habita dentro dele, ele jamais viveria angustiado, fracassado ou derrotado. Porque dentro de nós, a glória de Deus, a presença poderosa do Senhor, faz habitação. Amém? Glória a Deus. Você acredita nessas coisas, querido? Coloca a mãozinha no seu coração e fala, o próprio Deus, com a sua presença gloriosa, através do Espírito Santo, habita no meu coração. Jesus falou isso no Evangelho de João. Aquele que obedecer os meus mandamentos, eu e o Pai, viremos nele e faremos nele morada. É promessa de Deus para a nossa vida. Paulo fala em 1 Coríntios 3:16, ele diz, acaso não sabeis, vós, que vocês são o santuário do Deus vivo, e que o Espírito Santo habita dentro de vós? Aquele que destruir, pois, o santuário de Deus, que é o nosso corpo físico, Deus o julgará. Deus o destruirá. Olha que coisa séria, como é importante você cuidar do teu corpo, do templo do Espírito Santo. Porque dentro dele tem a coisa mais preciosa que existe. A tua parte invisível, imaterial, o que alguns chamam de homem interior. A nossa alma e o nosso espírito. Amém? Glória a Deus. Dentro de você existe um tesouro, o Espírito Santo que habita e que comunica a vida de Deus ao teu espírito e ilumina a tua alma e direciona os seus passos, se assim você permitir. O Espírito Santo ilumina o espírito do homem, que é lâmpada do Senhor dentro do nosso coração. Aqui está dizendo que nós podemos ser iluminados de dentro para fora. Eu e você, pelo Espírito Santo, no nosso homem interior, no nosso espírito humano, podemos ser iluminados pela lâmpada do Senhor. E esse Espírito Santo vai esquadrinhar, vai discernir, vai mostrar, vai revelar até o mais íntimo daquilo que está lá dentro de nós. Amém? Coisa tremenda. Agora abra comigo Romanos 8:14. São todas bases bíblicas para aquilo que nós vamos ministrar ao seu coração hoje. Romanos 8:14. Olha que sério esse trecho da palavra do 14 ao 17. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de... Em outras palavras, só é filho de Deus quem é guiado pelo Espírito Santo. Fala comigo, só é filho de Deus quem é guiado pelo Espírito Santo. Será que você tem permitido que o Espírito Santo guie você, meu irmão? Será que você tem deixado o Espírito Santo comunicar a vida de Deus, o poder do Cristo ressurreto? Num outro trecho aqui do capítulo de Romanos 8, ele diz, o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito glorioso, extraordinário, extravagante, maravilhoso, ele habita dentro de vós. Olha que coisa tremenda, gente. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o Espírito que habita dentro de cada crente genuíno, de cada cristão verdadeiro, daqueles que foram selados pelo que Efésios 1, de 12 e 13, chama de o Espírito Santo da promessa, é o penhor, é a garantia de que um dia Jesus vai voltar e nós temos a garantia de que nós somos dele e ele é nossa herança. Amém? É uma troca abençoada. Deus é a nossa herança, mas nós também somos a herança do Senhor. Glória a Deus. Fala comigo, eu sou herança do Senhor.
e o Senhor é a minha herança. Glória a Deus, irmão. Será que você tem sido guiado pelo Espírito Santo de Deus? Será que verdadeiramente você escuta as instruções do teu Papai Celestial? Será que você deixa o Espírito Santo governar a tua vida e o teu coração em cada escolha, em cada decisão importante da sua vida? Você consulta o Senhor? Ou você vai lá simplesmente faz e depois fica choramingando o porquê que deu errado, porque não orou antes, não consultou, não esperou a guiança do Senhor na tua vida, meu irmão? Versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, ou seja, em medo, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos, Abba, Pai. Glória a Deus. Abba é uma palavra em aramaico que significa papaizinho, paizinho amado. Quando você vê os judeus nos diversos aeroportos do mundo, do lado do seu papai, você vê os judeuzinhos puxando a roupinha deles, dizendo Abba, 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 Abba. É um jeito carinhoso dos filhos chamarem o seu papai, chamarem a atenção do seu pai. Assim também, esse mesmo Espírito habita dentro de nós e nos faz filhos por adoção através de Jesus de Nazaré. Amém? Você não tem por que viver com medo, viver atemorizado, mas sim confiante, seguro. Nós cantamos aqui, principalmente na Santa Ceia, que nós estamos na mão do Senhor Jesus, o nosso futuro está nas mãos do Senhor. Nós temos que viver nessa dimensão, com essa segurança, minha vida está nas mãos de Deus. Versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Olha o testemunho aqui, o Espírito Santo, com E maiúsculo, testifica, dá testemunho, fala ao nosso espírito com E minúsculo, espírito humano, de que nós somos filhos de Deus. Ou seja, o verdadeiro cristão, ele sabe que é salvo, porque ele tem uma voz dentro do coração dele, no seu interior, dizendo: você é meu filho amado, em quem me comprazo. Você é meu filhinho, a quem eu amo, você é minha filhinha, você é menina dos meus olhos, você é minha princesa, você é meu príncipe. Querido, nós podemos ter essa convicção de que somos dele e que ele é nosso Pai. Amém? Não temos que ficar com medo de dizer, será que eu vou para o céu, será que eu não vou? Não, viva uma vida honesta, sincera com Deus, de fé, de obediência diante do Senhor, e confia a tua vida nas mãos dEle. Não tem por que você viver com medo, atemorizado, mas sim viva como um filho amado, através da guiança do Espírito Santo de Deus. E para terminar, o 17, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, também com Ele seremos glorificado aqui é tanto experimentar a glória de Deus nessa vida, nessa dimensão, a vida sobrenatural do Espírito Santo, mas também a consumação do projeto de Deus, a glorificação, a volta de Jesus, um momento glorioso onde, se nós estivermos vivos, seremos arrebatados, tomados com força. O mortal se revestirá de imortalidade, aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, ao abrir e fechar os olhos, ao soar da última trombeta. Eu e você iremos subir e nos encontrar com Jesus nos ares. Amém? Quem quer subir com o seu pastor lá para o céu, dá um glória a Deus. O céu é um lugar para nós, queridos. Amém? Anseie a volta de Jesus. Aqueles que anseiam a volta de Jesus já têm um galardão descrito na Bíblia, uma coroa de glória para aqueles que desejam, anseiam a volta de Jesus de Nazaré. Que coisa linda, irmãos. Você tem uma herança. Você é filho do Criador do universo. O Espírito Santo habita dentro de você. Mas como é que eu posso discernir a voz desse testemunho do Espírito?
O que é que diferencia o testificar do Espírito numa pessoa comum? E nós vamos aprender 7 características do testemunho do Espírito Santo. Amém? Quantos querem aprender comigo aqui? Dá um glória a Deus. Então você vai aprender como ser guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Então fecha os seus olhos, coloca a mão no seu coração, vamos orar. Pai, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, num dos trechos mais lindos da Palavra de Deus. Meu capítulo favorito da Bíblia. Romanos capítulo 8, a vida no Espírito, a vida sobrenatural, gloriosa, extraordinária, que o Senhor preparou para nós e nós cremos. Por isso aqui estamos te buscando, a Deus, nos guie nas decisões do dia a dia, nos ajude diante dos desafios da vida, nas escolhas, nos comportamentos, nas atitudes, nos pensamentos, que possamos ser guiados pelo testemunho do Espírito Santo no nosso interior. Que essa lâmpada do Senhor esteja brilhando, esteja iluminando os nossos caminhos. É o que nós te pedimos aqui nessa noite, através da Tua Palavra, em o nome de Jesus. Amém e amém. Primeira característica, irmãos, do testemunho do Espírito Santo, é que o testemunho, ou seja, a voz do Espírito Santo é diferente de um pensamento ou raciocínio. Vou repetir, o testemunho do Espírito Santo é diferente de um pensamento ou raciocínio. Como assim, pastor? Ou seja, não é um conhecimento mental prévio que você já tem. Ou então um raciocínio lógico. Nem sempre tem racionalidade, às vezes não. Às vezes é algo sobrenatural, às vezes é aquilo que a gente chama de loucura para Deus. Sim ou não? É claro que a maioria das coisas que Deus nos manda fazer tem racionalidade, pode ser compreensível, mas nem tudo. Às vezes, Deus nos pede para fazer coisas que do ponto de vista humano parecem ser loucura. Sim ou não, irmão? Vou te dar um exemplo bíblico disso. Aquela viúva que recebeu um comando do profeta para pegar a última porção que ela tinha e fazer um pão para o profeta. Sim ou não? Ela estava ali morrendo de fome, com o último recurso que ela tinha, ela recebeu uma palavra profética do profeta, e porque ela se desprendeu de tudo aquilo que ela tinha, uma loucura do ponto de vista humano, ela obedeceu o profeta, fez um pão, né? E também levou as vasilhas lá, alimentou o profeta e levou as vasilhas, pediu as vasilhas dos seus vizinhos, e o que aconteceu? Aquele mantimento, aquele óleo, aquilo que ela fez ali, não parou de jorrar. Amém? Algo sobrenatural aconteceu com ela, porque ela obedeceu uma palavra que não tinha racionalidade, mas a obediência dela gerou provisão sobrenatural do Senhor sobre a vida dela. Amém? Quantos querem uma provisão sobrenatural de Deus sobre a sua vida? Então, às vezes, o Espírito Santo vai te pedir para fazer coisas que, do ponto de vista humano, parecem ser diferentes, vamos dizer assim. Às vezes até meio louca do ponto de vista humano. Mas lembre-se, não é uma ideia engenhosa, não é uma fantasia, é uma direção do Espírito Santo sobre a tua vida. Amém? Então não é algo só mental, só raciocínio, não. É uma voz que vem no teu interior, direcionando os teus passos segundo o coração de Deus. Segundo princípio que nós aprendemos, segunda característica do testemunho do Espírito Santo, é que o testemunho do Espírito não é uma sensação física. Tem muita gente que diz, né? Ai, estou arrepiado, acho que Deus está... Não. Às vezes pode acontecer isso, sim ou não? Às vezes você pode perceber a presença de Deus através dos 5 sentidos, mas não é uma sensação física. É uma voz interior, é algo interior. O testemunho do Espírito Santo é a voz do Espírito Santo no seu espírito. Não é biológico, não é físico, é espiritual. Fala comigo, não é biológico, não é físico, é espiritual.
É claro que às vezes ele pode, Deus faz o que Ele quer, o Espírito Santo se manifesta e nos toca do jeito que Ele quer, sim ou não? Às vezes você está ali na adoração, quando você vê, você é tomado pela glória de Deus e começa a chorar. Ou seja, você tem algo físico, mas aquela glória espiritual não começou em algo biológico e algo físico. Ele se manifestou no biológico, mas começou aonde? No seu espírito humano. Amém? Esse dia mesmo eu estava orando aqui, eu compartilhei quarta-feira, na terça-feira. Aí eu comecei aqui, compramos aquela caixinha aqui para a galera da oração aqui. Tem sido uma benção, a gente coloca louvor, tal. Até fiz o plano lá do Spotify. Aí a gente coloca umas adoração aqui, começa a orar. Irmãos, eu estava ali em pé, de repente eu senti o Espírito Santo, a glória vinha assim, ó. Foi uma coisa assim poderosa. Eu não consegui ficar em pé, eu caí prostrado, comecei a chorar copiosamente. Amém? Eu senti o Espírito Santo vir sobre mim de forma copiosa, como uma chuva que cai sobre você. A chuva de graça, a chuva da glória do Senhor, a chuva do poder de Deus. Comecei a chorar ali no canto. E aí, claro, quem estava vendo pensa que até é meio doido isso, né? Mas não. É uma manifestação da graça de Deus na sua vida. Amém? O Espírito Santo pode vir sobre você do jeito que Ele quiser, quando Ele quiser. Você precisa buscar o Senhor todos os dias na sua vida. Amém? Olha as palavras de Jacó no final, antes de morrer. Ele liberou uma palavra profética que ainda se encontra no mundo espiritual. Ele disse assim: o Senhor, o Deus de Israel, visitará o seu povo. Quantos filhos de Israel nós temos aqui? Dá um glória a Deus. Fala assim comigo: meu Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Ele pode me visitar de forma especial a qualquer momento. Você pode ser tocado dentro de um ônibus, você pode ser tocado dentro da igreja, você pode terminar o culto aqui, estar em prantos, você pode estar no meio do louvor. É a coisa mais comum de Deus nos tocar, é na oração e no louvor. Sim ou não, gente? Para mim, principalmente no louvor. Não sei se é porque eu sou músico também. Às vezes eu estou ali na frente, eu estou me contendo ali para não destrambelhar ali na frente e desandar o louvor, sabe? Mas assim, é algo tremendo, é algo glorioso, é algo maravilhoso. Não é biológico, não é uma sensação física, não é um pensamento ou um raciocínio, não. É algo glorioso que vem no teu interior pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Terceiro princípio que eu quero te ensinar, a característica do testemunho do Espírito. O testemunho do Espírito é mais bem identificado quando eliminamos outras vozes. Vou repetir. O testemunho do Espírito Santo é mais bem identificado quando você elimina outras vozes. Aqui está o grande problema da nossa geração. Sim ou não? Nós não temos mais contemplação, nós não temos mais meditação como os antigos faziam. Nós não buscamos mais lugares tranquilos, às vezes, para buscar o Senhor. A gente quer na agitação do dia a dia, na nossa correria do dia a dia, para lá e para cá, ouvir a voz de Deus, irmãos. Não é assim que funciona. Para ouvir a voz de Deus, o testemunho do Espírito, você precisa eliminar outras vozes ao redor. Seja celular, seja televisão, seja o que for, seja revista, seja converseiro fiado. Irmão, elimine as outras vozes que impedem você de ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? E verifique se não é a tua carne querendo fazer algo que não seja uma proposta razoável. É claro que há boas razões, bons sentimentos quando o Espírito Santo nos conduz. Mas lembre-se, elimine outras vozes para ouvir a voz do Espírito Santo. Não é o que outros dizem, mas sim a percepção espiritual que eu recebo da parte de Deus. Pessoas imaturas tendem a mesclar preconceitos, gostos, preferências com a voz do Espírito Santo. E não é isso. Não são preconceitos, não são vozes humanas, não são gostos ou preferências, não.
é uma percepção espiritual no teu interior. Fala comigo, uma percepção espiritual no meu interior. O que nós lemos na Bíblia? Que o Espírito Santo testifica ao nosso próprio espírito de que nós somos filhos de Deus. Olha a promessa de Deus falar no teu interior. Lá em Provérbios, a Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Olha que coisa linda. É uma promessa de Deus falar com você. Lembre-se, não somos guiados por emoções, mas por convicções na palavra. Essa voz interior, ela nunca vai ser contrária à Bíblia Sagrada. E é aqui onde muitos tropeçam, começam a ouvir vozes que pedem a elas para fazerem coisas contrárias à palavra de Deus. Nunca a voz do Espírito Santo vai ser contrária à palavra de Deus. Amém? Nós não somos guiados por emoções. Hoje o que mais tem é crente almático, guiado pela alma, por sentimentos, por emoções, mas não por convicções em Deus. E as nossas convicções são forjadas na palavra. É a palavra que fundamenta a vida do cristão. Glória a Deus. Não são preconceitos, não são gostos, não são preferências, não são emoções, mas sim convicções na palavra de Deus. Fala comigo, eu sou guiado pelo Espírito Santo, baseado nas convicções da palavra de Deus. Amém? Presta atenção no que eu estou te ensinando, irmão. Nunca o Espírito Santo de Deus vai falar algo contra a palavra. Ah, vai lá roubar naquele lugar. O Espírito Santo não fala essas coisas. O roubo é pecado. Vai lá e toma a mulher do próximo. Igual uma vez, né? Eu estava orando pelas pessoas na igreja, veio uma irmãzinha abençoada, pedindo para que eu orasse para que Deus tirasse o marido da outra e desse para ela. Olha só o nível de ignorância, gente. Deus não atende esse tipo de oração. Isso é contrário à palavra de Deus. O Espírito Santo nunca vai mandar você fazer uma coisa dessa. Amém, irmãos? A Bíblia diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Vale também para o homem do teu... o homem da próxima. É a mesma coisa. Está nos 10 mandamentos. Olha o que a ignorância faz com uma pessoa. Então, meus irmãos, escolha um lugar tranquilo, um lugar contemplativo para ouvir a voz de Deus. Escolha um lugar, pode ser um quarto fechado. Eu fiquei muito feliz quando eu fui orar pela casa de um dos nossos irmãos aqui. E quando eu cheguei lá, ele falou, pastor, esse aqui é o meu quartinho de oração. Ele fez uma casa toda arquitetônica, e dentro da casa dele ele fez o quartinho da oração. Botou umas caixinhas com Bluetooth em cima, uma poltrona bem bonita, um lugar para se ajoelhar e dobrar o joelho, um tapete bem bonito, um lugar todo iluminado, o cantinho da oração. Olha que coisa linda, gente. Amém? Olha que coisa poderosa, um lugar para orar, um lugar para buscar Deus. Procure, a Bíblia diz, vá no teu lugar secreto, fecha a tua porta, entre ti e o Senhor. Vai lá nesse lugar, um lugar tranquilo, um lugar onde nós eliminamos outras vozes, para que a voz do Espírito Santo venha e nós possamos discernir, distinguir que é a voz dele, a voz incomparável do nosso Deus. Irmãos, eu estou aqui para falar com toda a convicção da minha vida, de que quando Deus fala com você, você nunca mais vai esquecer aquilo que Deus falou com você. Quem aqui já teve experiência de ouvir a voz de Deus? Levanta a mão. Bem alto, em qualquer coisa da sua vida, levanta a mão. Às vezes um livramento, uma situação, um direcionamento, uma escolha que você fez, irmão, você nunca mais esquece quando Ele fala e você tem a convicção de que Ele falou com você. Sim ou não, irmãos? Sim. Deus é assim, você não esquece, a voz do mestre é inesquecível.
Geralmente a voz de Jesus é uma voz doce, suave, amorosa, te trazendo de volta ao coração de Deus. Já a voz do Espírito Santo é diferente. A voz do Espírito Santo é um comando, é um mandamento, é uma ordem para você. É diferente da voz de Jesus. Preste atenção no que eu estou te ensinando. Quando geralmente vem uma voz no teu interior de comando, é o Espírito Santo direcionando você. Quando é uma voz amorosa, às vezes no momento de bad, no momento que você não está legal, está para baixo, e aquela voz doce, suave, te eleva novamente ao coração de Deus de forma doce, suave, é a voz de Jesus. Amém? E além disso, Deus pode mandar anjos para falar com você. Sim ou não? Temos vários episódios na Bíblia onde Deus mandou os seus mensageiros. Anjos significa angelos no grego, o mensageiro de Deus. Eles são mensageiros de Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus 1:12 que eles são ministros de Deus a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Amém? Quantos vão para o céu aqui? Dá um glória a Deus. Fala comigo, eu tenho anjos à minha disposição para me servirem. Por exemplo, você vai viajar, você pode pedir, Senhor, acampa os teus anjos ao meu redor, me livrando de todo o mal. Está na Bíblia isso. Sim ou não? Peça que os anjos te guardem. Eles estão a seu serviço. É claro que você não tem que orar para o anjo, você tem que orar a Deus, pedindo que envie anjos específicos naquela área específica que você necessita. E eles também podem ser usados por Deus para falar conosco. Sim ou não? Agora, quando são anjos de Deus, eles nunca vão falar nada contrário ao quê? Contrário ao quê, gente? Fala comigo, contrário à palavra de Deus. Toda vez que um anjo, como diz Paulo, vier apresentar um evangelho diferente desse que eu vos tenho ensinado, se até Satanás pode se travestir de anjo de luz, tomem cuidado. O anjo tem que falar algo respaldado na palavra de Deus. Se for o contrário, é um anjo caído, é um demônio. Sai fora, não escuta esse capiroto disfarçado aí. Fala comigo, está amarrado. Agora, os anjos de Deus você pode ouvir. Vão estar respaldados na palavra de Deus. Quarto princípio que nós vamos aprender, o testemunho do Espírito traz uma sensação de paz. Fala comigo, sensação de paz. Vou repetir, o testemunho do Espírito traz uma sensação de paz. Colossenses 3,15, a Bíblia diz, seja a paz de Cristo árbitro nos vossos corações. Nós temos um juiz, um árbitro, que apita no nosso interior. E esse juiz é a paz de Deus, é o Espírito Santo trazendo paz, promovendo paz. E é isso que nós precisamos no nosso interior, uma consciência de paz. A paz como árbitro no nosso interior. Ou seja, o Espírito Santo, ele arbitra, ele dirige e ele governa você. Ele é o seu árbitro, ele é o motorista e ele é o seu governante. Olha que coisa linda, irmãos. Amém? Perder essa paz que excede todo entendimento é um sinal vermelho de Deus para a sua vida. Você vai fazer um negócio e perdeu a paz, não faça esse negócio. Glória a Deus. É claro que tem que discernir entre perder a paz e ter medo, tá? Como nós falamos, nós lemos aqui em Romanos, a Bíblia diz que nós não somos mais escravos do temor, do medo, mas sim do Espírito que clama dentro de nós, Abba Pai. Sim ou não? Você tem que discernir se não é medo ou se você perdeu a paz. Não faça. Às vezes é um sinal vermelho de Deus, ó, não faça isso. Aí vai ser encrenque. Esse carro que você vai comprar aqui vai dar problema. E você perde a paz, teima, não escuta a direção do Espírito Santo, vai lá, compra o carro, começa a fundir, começa a dar um monte de BO.
Porque o Espírito Santo quis conduzir você, te orientar. E você não ouviu a voz do Espírito Santo. Foi lá, comprou sem orar, sem nada. Ai, é bonito, tal. Não consultou o Senhor. Não buscou o arbítrio, a direção e o governo do Espírito Santo para a sua vida. Deus deseja que tenhamos sensações de paz em todas as áreas da nossa vida. Se você perder a paz, não faça. Fala comigo, se perder a paz, não faça. Não faça, meu irmão. Porque a paz de Cristo é árbitro nos nossos corações. Eu já vi um monte de livramento de Deus na vida de irmãos que me relataram com relação a esse ponto que eu estou ensinando para vocês. Perderam a paz, não fizeram. Aí lá na frente vira o livramento que Deus deu. Porque obedeceram à voz do Espírito Santo. Glória a Deus. Quinto princípio, quinta característica do testemunho do Espírito Santo. O testemunho do Espírito Santo é uma forte convicção. Fala comigo, forte convicção. Vou repetir, o testemunho do Espírito Santo é uma forte convicção. Ou seja, é uma calma e confiante convicção sobre a vontade de Deus para a nossa vida. Você apenas sabe que sabe. É uma convicção que não tem origem em fatos e arrazoamentos da mente humana. Mas lá no teu interior você sabe que sabe, porque Deus já gerou essa convicção no seu coração. Amém? Irmãos, nós somos de convicção, de convencimento pelo Espírito Santo. Sim ou não? Você se converteu porque você teve uma convicção. Sim ou não? Sim. Então a direção do Espírito Santo é a mesma coisa. Ela vai gerar uma convicção no teu interior que o mundo pode estar de cabeça para baixo, mas você vai ter a paz interior e a convicção de que Deus te deu uma direção, direcionamento, e é por esse caminho que eu vou trilhar a minha vida. Amém? Convicção gerada, é uma forte convicção. Sexta característica, para você guardar no seu coração, o testemunho do Espírito Santo é repetitivo. Fala comigo, o testemunho do Espírito Santo é repetitivo. Ele não vai te falar só uma vez, irmãos. Se você não entendeu a primeira vez, ele vai te falar várias vezes, várias vezes. Sim ou não, irmãos? Quem teve essa experiência já? Se você vê na Bíblia, várias vezes, Jesus e Deus chama vários personagens da Bíblia, no mínimo 2 vezes. Tem até um teólogo americano, de origem chinesa, chamado Vincent Chang. Ele tem um livro chamado O Duplo Chamamento. Por quê? Porque todos os grandes personagens da Bíblia foram chamados 2 vezes pelo Senhor. Tem um duplo chamamento. Várias vezes, quando Deus quer enfatizar algo, Ele fala no mínimo 2 vezes. E se você não entender quando Deus fala diretamente com você, o que Ele vai mandar para falar com você? Um profeta. Fala comigo, o profeta só vai vir falar comigo se eu não entender, pelo menos 2 vezes, que Deus está falando comigo. Ou seja, preste atenção, seja maduro. Deus quer falar diretamente com você. Um crente maduro, ele não fica correndo atrás de profeta. Isso é imaturidade. Quando Deus quer falar algo com você, Deus vai mandar o profeta na tua direção. Porque você não entendeu as 2 direções, no mínimo, que Deus já falou com você. Amém? Então preste atenção nisso que eu estou te ensinando. Deus quer te fazer um profeta. Deus quer que da sua boca saia a palavra profética. Deus quer te encher com o Espírito Santo que é profético. Ele quer falar direto com você. Amém? Isso é uma das coisas lindas que eu acho no PC.
Você tem esse desejo, né? E Deus já está dando percepções no mundo espiritual. Ele está me compartilhando que às vezes ele já está indo em alguns lugares e Deus dá para ele percepções proféticas. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Deus quer falar direto com você. Vira para o irmão que está do seu lado e fala: Deus quer falar direto com você, Fábio. Gisele, direto com você. Robson. Direto no teu interior, ele não quer intermediários, não, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, e ele já mandou o guia, o consolador, é o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, o testemunho do Espírito é repetitivo, o Espírito Santo fala várias vezes em nosso coração, as coisas de Deus são constantes e permanentes, fala comigo, constantes e permanentes, ou seja, Deus vai falando com você e aquilo vai crescendo dentro de você, aquilo permanece em você, a convicção vai crescendo no teu interior e cada vez mais você tem a convicção de que Deus falou o teu coração. Amém, irmãos? Você quer isso para a tua vida? Deus quer fazer isso com você. É claro que o profeta é um dos ministérios extraordinários de Deus, Efésios 4:11. Deus constituiu a igreja, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, a fim de aperfeiçoar todos os santos, a imagem do varão perfeito que é Jesus de Nazaré. Sim, os 5 ministérios são uma bênção, mas Deus quer falar diretamente ao seu coração. O ofício do profeta é aquele homem que o tempo todo, quase o tempo todo, o dia todo, toda hora, Deus está falando coisas extraordinárias, porque é um homem de intimidade, é uma mulher de intimidade, de oração, de intercessão, paga o preço da presença do Senhor, por isso que ele ouve o tempo todo, direto, ele está lá no caixa do supermercado, de repente Deus traz ali uma revelação da vida da caixa do supermercado. E ele começa a falar, olha, Deus está me mostrando isso aqui, pá, pá, pá. A pessoa começa a chorar. Dentro do supermercado. Isso é tremendo, gente. E Paulo fala que nós podemos desejar ser profetas. Sabia? É um dom, um dos mais excelentes, dos mais lindos que existe, sobrenaturais, extraordinários de Deus. Glória a Deus. Mas eu creio, amados, que um crente cheio do Espírito Santo pode ser usado como um profeta na hora que o Espírito Santo quiser usar ele. Sim ou não? Então esteja preparado para ouvir a voz do Espírito Santo. Quem sabe Deus te usar profeticamente, não significa que você é um profeta, mas você foi usado profeticamente na vida de alguém, para a glória de, não é para se achar para os outros, não é para extorquir os outros, não é para enganar os outros, não. O verdadeiro profeta, ele edifica, ele consola e ele exorta. Fala comigo, edificar, consolar e exortar. Esses são os 3 ofícios de um verdadeiro profeta, segundo a palavra de Deus. E por último, irmãos, além de ser repetitivo, ou seja, o Espírito clama continuamente, ele cria dentro de você uma impressão espiritual, por isso ele repete, por isso ele é constante e permanente. Por último, a 7ª característica do testemunho do Espírito Santo é que o testemunho do Espírito Santo é um conhecimento inexplicável. Fala comigo, um conhecimento inexplicável. O que é isso, pastor? Depois de ouvir várias vezes, você começa a saber aquilo que você tem que fazer. Ele cria em você um saber santo, um saber espiritual. Decidindo, esteja atento à voz do Espírito Santo, ao sossego da paz no seu coração. E o Espírito Santo te levará à boa, perfeita vontade de Deus. Amém? Irmãos, é assim que eu quero viver, no centro da vontade de Deus. Não existe lugar mais abençoado, mais lindo, mais seguro, mais extraordinário, mais sobrenatural do que no centro da vontade de... E só vive isso
quem aprendeu a ouvir o Espírito Santo de Deus. Amém? Mas todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, estes são filhos de... E para terminar, o versículo-chave de tudo isso que nós falamos, Romanos 8:17, mas o Espírito Santo testifica ao meu espírito humano de que nós somos filhos de Deus. Amém? Quem quer ouvir a voz do Espírito Santo aqui? Quem vai tirar outras vozes, vai parar, meditar e contemplar no Espírito Santo de Deus, para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Irmãos, eu quero viver debaixo da guiança do Espírito Santo. Não existe vida mais linda, mais extraordinária, mais especial do que a vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Essa é a vida que Deus preparou para nós. Essa é a vida que Deus sonhou para você. Essa é a vida que Deus preparou para cada filho de Deus. Não tenha medo de perder a salvação. Não tenha medo de que você... Ai, meu Deus, será que eu sou salvo? Não. Viva uma vida reta, correta, honesta com Deus, de fé e de confiança. E lembre-se, o próprio Espírito Santo vai falar dentro de você de que você é filho de Deus. Qual é a outra maneira de eu saber se eu sou de Deus ou não? Ter a convicção de que Deus está comigo e que eu sou de Deus. Tenho meu nome escrito no livro da vida. Lucas 10:19. A Bíblia diz, para fechar, que eis que vos dei poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E sob todo o poder do inimigo, diz a Bíblia. Mas o versículo 20 é a chave. Ele diz assim: alegrai-vos antes, não porque os espíritos, ou seja, os demônios se vos submetem. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida, no livro de Deus, nos céus. Aleluia! Irmãos, esse é o livro mais lindo, depois da Bíblia, é o livro mais lindo que existe, é o livro da vida. É o livro que tem o nosso nome lá nos céus. E esse é um jeito de nós sabermos se somos dele, se o Espírito Santo está conosco, se o nosso nome já está lá no céu, é quando você vai expulsar um demônio com autoridade no nome de Jesus. Você tem essa autoridade, esse poder, é porque você é filho, é porque você está exercendo a fé, é porque a autoridade que Deus te conferiu, você está usando para a glória de Deus, para libertar aqueles que estão cativos e oprimidos, mas a tua alegria não vai ser a libertação daquela pessoa. Isso também é bom, é maravilhoso, a gente se emociona, abraça e tal, glória a Deus, mas não é só isso, é saber que o meu nome, o seu nome vai estar escrito lá nos céus. Eu falei na quarta-feira, irmãos, se tem um título mais lindo, mais poderoso e mais extraordinário que existe no universo, é ser filho de Deus. Não é ser pastor, apóstolo, bispo, profeta, obreiro, missionário, voluntário, músico, adorador, levita, não. O título mais precioso que existe no universo é ser filho de Deus. Coloca a mãozinha no seu coração. Fala assim comigo: o Espírito Santo testifica ao meu espírito de que eu sou filho de Deus. Irmãos, essa é a coisa mais linda que existe. Amém? Glória a Deus. E uma dica de leitura, vocês veem que no meio da pregação eu cito vários livros, né? Pastor Giovanni quase não gosta de ler, vocês já perceberam, né? Mas um livro para você ter uma ideia, um flash, um vislumbre de como vai ser o céu, é o livro O Descanso Eterno dos Santos. Anota aí, se não assiste de novo, anota lá no seu trabalho, na sua casa, O Descanso Eterno dos Santos. Richard Baxter, editora Fiel,
Eu já fui vendedor de livros, tá? Eu já fui livreiro, por isso que eu sei, às vezes, o nome do autor, o livro, a editora. Já tive uma livraria. Sobrevivi muitos anos como obreiro, como pastor, com uma livraria na frente da nossa igreja. A gente abria uns toldos assim, e a gente sobrevivia da venda de CDs e de livros. Glória a Deus. E além de sobreviver, trazer sustento para minha casa, eu ainda ajudava os outros, os músicos da igreja, as pessoas que tinham dificuldade, necessidade. Sobrevivi anos da minha vida vendendo material cristão. Isso é maravilhoso, gente. Amém? Coloque-se de pé na presença do Senhor. Vamos terminar aqui buscando o Espírito Santo. Quero chamar nossa querida musicista. Irmãos, a partir da virada do mês aí, nós vamos ter uma musicista da igreja aqui. Coisa linda, né? Olha ali o piano novo que nós compramos. Se lembra? O pastor Giovanni colocou no grupo lá, aqueles que quisessem nos ajudar. Nós fomos lá, eu e o Edmilson, meu parceiro de viagem. Fomos lá buscar um teclado novo para a igreja. Quem pode dar um glória a Deus? E agora nós temos um teclado profissional. Veio lá dos Estados Unidos para abençoar a nossa igreja, e nós temos agora uma musicista para nos ajudar aqui. Ela vai estar dando aula também de teclado, de violão, voz. Você que quer aprender a cantar, pega o telefonezinho dela que está ali no boletim, marca com ela. Ela vai estar à disposição para estar servindo os irmãos aqui por um preço bem baratinho, para abençoar a vida dela e para te abençoar também. Quem sabe um dia você vai estar aqui na frente cantando com a gente, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Glória a Deus, irmãos. A igreja crescendo, a igreja florescendo, a igreja se desenvolvendo, e tudo isso é pelo Espírito Santo de Deus. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Pai. E a Tua palavra gera fome e sede, ó Deus, pelo Senhor. Pelas Tuas verdades extraordinárias, Pai, como nós aprendemos, nós cremos em tudo isso que falamos aqui nessa noite. Que, ó Deus, o testemunho do Espírito Santo é diferente de um pensamento e um raciocínio. Que o testemunho do Espírito Santo não é uma sensação física. Que nós precisamos calar, eliminar as outras vozes que nos atrapalham de ouvirmos a voz de Deus. Que o Espírito Santo nos traz uma sensação de paz e gera uma forte convicção no nosso coração. Que o Espírito Santo é repetitivo, tem o duplo chamamento, e o tempo todo o Senhor está falando conosco. É nós que não paramos para te ouvir, Senhor, e nos perdoe por isso. Quantas e quantas escolhas erradas poderiam ter sido evitadas se tivéssemos orado antes e buscado o direcionamento do Espírito Santo. Senhor, nos ajude a sermos guiados pelo Espírito Santo. Senhor, nos ajude a sermos governados pelo Espírito Santo glorioso de Deus. Senhor, nos ajude a termos esse conhecimento inexplicável do Espírito. E nos movermos, fluirmos no Espírito Santo dia a dia, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Que esta igreja seja uma igreja espiritual, de crentes espirituais e não crentes carnais. Crentes que busquem o Teu Espírito, que sejam visitados pelo Espírito Santo, que sejam visitados pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. E que a Tua graça venha sobre nós, Pai, a nuvem de glória, paire sobre a nossa cabeça, paire sobre os nossos lares, paire sobre os nossos negócios, paire sobre os Teus filhos, a nuvem gloriosa do Senhor. Que possamos ouvir a Tua voz para abençoarmos outras pessoas. Que o Senhor nos dê discernimento, Pai, e não sejamos lesados e enganados pelo inimigo. Que tenhamos a mente de Cristo, a sabedoria do alto, e não busquemos a sabedoria deste mundo que é vã, fútil e orgulhosa. Senhor, dá-nos a sabedoria do alto, dá-nos, Pai, uma convicção ao ouvir a Tua voz, e que essa convicção seja inabalável no nosso interior. Oh Deus, ilumina o nosso espírito, que a Tua lâmpada esteja brilhando no nosso interior, e que possamos viver a vida extraordinária que o Senhor tem para nós. Em nome
de Jesus. Amém? Vamos cantar uma música.